Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da Rede Pública de Ensino do Maranhão e da Plataforma Gonçalves Dias. E a gente está aqui apresentando para vocês um curso preparatório para tanto do Enem quanto do vestibular PAS-UEMA. Esse é um projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Educação. Então, eu peço que vocês fiquem muito atentos a todas as aulas dos componentes curriculares que serão ofertadas para vocês. E a gente vai fazer aqui, nesse projeto, uma espécie de revisão através de questões que já foram cobradas tanto no Enem quanto no vestibular PAS-UEMA. Então fica atento para saber as características de questões, as estruturas e pegar comigo e com os outros professores desse projeto as dicas importantes para que na hora da prova você consiga fazer uma excelente prova, tanto de humanas quanto de linguagem, de natureza, de matemática, de redação. Todos os componentes curriculares estarão contemplados nesse projeto que é o preparatório UEMA-Enem. Então fiquem atentos, peguem seus cadernos, suas canetas, seus lápis, marca-texto para destacar o que foi importante e vamos fazer juntos aqui essas questões que nós selecionamos para vocês. Eu sou professor de Sociologia, então vamos começar com as questões de Sociologia que já caíram em edições passadas, anteriores, tanto dos vários Enems, Enem, Enem PPL, Enem Digital, quanto também do vestibular PAS-UEMA. A gente começa com uma questão que trata sobre o tema cultura e identidade. Eu vou te dar uma dica. Esse tema é um dos temas mais comuns de caírem no vestibular. Porque na hora de estudar para o vestibular, você tem que pegar o edital, certo? Então, você vai ter o edital, ou na internet, ou aí com você, e você vai perceber o que você tem que estudar. Lá em Ciências Humanas, tem 6 competências. Uma competência é inteiramente dedicada à questão cultural. Então trata de identidade cultural, cultura, indústria cultural, patrimônio cultural, tudo que está nas ciências humanas, na história, na filosofia, na sociologia, na geografia, que envolve cultura, está nessa competência. Então, como ela é uma competência inteira da área de humanas, muitas questões no Enem trazem um tema cultura ou temas relacionados à cultura. Essa daqui é uma delas, caiu em 2021. E ela começa dizendo o seguinte: no seio de diversos povos africanos, e aí você já começaria destacando povos africanos, tá? Então a questão do Enem ela vai te dando algumas dicas durante a leitura, de palavras-chave, de partes importantes da citação. Povos africanos já é uma delas. Você já tem ali um contexto geográfico, um contexto cultural, um contexto étnico, e você destaca. Nomeadamente no antigo Reino do Congo, existem testemunhos gráficos de que a escrita tomava várias formas. Então você grifa povos africanos e grifa a escrita. Exemplo disso são as tampas de panela, esculpidas em baixo relevo do povo Oiô, que é um povo africano que habita a região de Cambinda, com cenas e provérbios do cotidiano. Então eles escreviam nas tampas de panela cenas e provérbios do dia a dia, ou então desenhos na terra ou areia, imagens gravadas ou inscritas nos bastões de chefe ou em pedras sagradas, mas sobretudo movimentos do corpo humano, inscritos num gestual familiar. Entre os Oiô, o povo Oiô, existia o costume, atenção para o costume que ele vai citar, de os pais oferecerem aos filhos textos ou tampas de panelas entalhados, transmitindo uma espécie de recado. Então existia um costume entre esse povo Oiô dos pais transmitirem recados para os seus filhos em tampas de panela, com signos codificados que traduziam orientações para conseguir uma boa relação conjugal, orientações para que eles conseguissem um bom casamento, ter sensatez na escolha do cônjuge, do marido ou da esposa, e estar alerta para as dificuldades do casamento. Então, nesse povo chamado Oiô, existia um costume citado no texto. Os pais colocavam em tampas de panela de cerâmica textos ali como se fossem recados para os seus filhos sobre o matrimônio, sobre o casamento, sobre conseguir uma boa esposa, um bom marido. Esse é o costume destacado na citação. E aí vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: para o povo Oiô, que a gente acabou de ler sobre eles ainda há pouco, os artefatos culturais mencionados no texto, as tampas de panela que eles escrevem os recados para os filhos, por exemplo, cumprem a função de uma. Então, de que função está se tratando o texto que a gente acabou de ler?
de ler. O que entalhar recados em tampas de panela tem a ver com as opções que a gente vai ler agora, A, B, C, D e E. Aquela que melhor responder, que mais se relacionar com o texto lido, é a nossa opção correta. A letra A fala de uma pedagogia dos costumes sociais. Beleza. Quando a gente fala de pedagogia, você se lembra de quê? De escola, de educação, de ensino. Então, de certa forma, esse recado era ensinado, transmitido aos filhos. E era um costume daquela sociedade. Então, a letra A me parece que responde corretamente, a contento, aquilo que está sendo perguntado. A função que a gente lê no texto é a função de uma transmissão de conhecimento, de ensino, e isso é um costume social no povo Oiô. Então, por enquanto, a letra A é uma opção bem possível de ser correta. Vamos ver as outras. Vamos ver se a letra A é, de repente, uma distratora, se tem alguma que está melhor que ela. É uma imposição das formas de comunicação. O que é uma coisa impositiva? É uma coisa forçada, pressionada. Aqui não é uma imposição, é muito mais um costume, é diferente, tá? Então nem todo costume necessariamente ele é impositivo. Existe, claro, uma coerção, uma pressão social sobre a prática de um costume, mas não quer dizer que ele será algo impositivo necessariamente. E o que está se impondo não são as formas de comunicação. Aliás, não está se impondo nada, mas o que está se tratando no texto é exatamente essa transmissão, esse recado, essa transmissão de conhecimento dos pais para os filhos, gravados nas tampas de panela. Então aqui também não responde ao que foi perguntado. Desvalorização dos comportamentos da juventude. Em algum momento do texto a gente viu o autor desvalorizando o comportamento dos jovens? Não viu. A gente viu uma preocupação dos pais em transmitir saberes aos seus filhos, mas não uma desvalorização do comportamento da juventude. Não faz sentido a letra C. Destituição dos valores do matrimônio. O que é destituir? É algo como romper, terminar, acabar, dissolver. Nesse caso não, né? Porque se tem a preocupação em transmitir um conhecimento sobre o assunto, não se está matando esse assunto, acabando com ele. Você está continuando, você está perpetuando isso como algo importante, tá? Então a letra D é o contrário do que a gente leu no texto. Letra E. Etnografia das celebrações religiosas. Muitas vezes as pessoas que erraram essa questão na época, erraram porque marcaram letra E. Porque na nossa cultura o casamento está muito conectado com uma questão religiosa também. Mas nesse caso não é necessariamente religioso. Até o casamento na nossa sociedade, ele também tem um aspecto civil, contratual, do direito, não somente da religião. Então nesse caso aqui não é citado religião, é citado costume, tradição, mas não diretamente a religião. Ou seja, a letra E seria uma opção distratora. Ela está quase certa, ela tem a ver com o texto, mas ela não responde corretamente ao que foi perguntado. O que foi perguntado é muito mais o ensinamento de um costume social, a transmissão de um conhecimento, do que propriamente uma etnografia, uma pesquisa mais apurada de celebrações religiosas, ok? Então a gente vai marcar a letra A, vamos ver se está correta a letra A. Letra A seria a opção correta nessa questão. Mas a letra E é uma distratora muito importante, então por isso que você precisa estar atento ao que você leu lá na citação para você conseguir responder corretamente ao que foi perguntado. Ok? Então vamos adiante. A segunda questão, ela traz o tema racismo e antirracismo, que também é uma pauta muito importante nas provas do vestibular, até mesmo na redação algumas vezes, tá? Então tanto a Enem quanto o EMA e outros vestibulares aí pelo país, eles já abordaram em algum momento temas relacionados à questão racial, ao racismo, ao preconceito, e muitas questões também da área de linguagens, da área de humanas, trazem essa temática. Então é outro tema também bastante geral e bastante previsível de cair na prova, tanto do Enem quanto do PAS ou EMA. Vamos lá para essa questão que caiu em 2017, lá no Enem PPL. E essa questão começa dizendo o seguinte: o racismo institucional é a negação coletiva, aí você já grifaria racismo institucional, e grifaria aqui, é uma negação coletiva de uma organização em prestar serviços adequados para pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Pode estar associado, aí você destaca isso aqui, que é o conceito de racismo institucional. Pode estar associado a formas de preconceito inconsciente, desconsideração e reforço de estereótipos,
que colocam algumas pessoas em situação de desvantagem, que são as pessoas que sofrem esse preconceito, que são vítimas do racismo institucional. Texto do pensador Anthony Giddens, lá no século XX. Tá? Então vamos para a pergunta. A pergunta é a seguinte: o argumento apresentado no texto permite o questionamento de pressupostos de universalidade e justifica a institucionalização de políticas antirracismo no Brasil. Opa, ele está trazendo para o Brasil agora. Então ele pegou um tema que era geral, o racismo institucional, te deu a definição, e na pergunta ele traz para o nosso contexto, nosso país. O Brasil tem criado estratégias de combate ao racismo, que ele está chamando aqui de políticas antirracismo. Um exemplo desse tipo de política, dessa postura, né, do antirracismo como política pública, seria o quê? Então a gente vai olhar as alternativas e vai marcar aquela que melhor responde essa pergunta. Um exemplo de política pública no Brasil que seja uma política antirracista, de combate ao racismo. A letra A vai dizer reforma do Código Penal. Ah, pessoal, peraí, né? A reforma do Código Penal está muito distante de responder ao que foi perguntado. A gente está falando de políticas públicas antirracismo. Reformar o Código Penal é uma outra coisa, é uma outra situação, é outro tema, tá? Elevação da renda mínima. Renda mínima tem mais a ver com as pessoas que são pobres. E a questão racial, ela também envolve pessoas que são ricas. Classe média, então pessoas de diferentes classes sociais, por serem negras, elas sofrem preconceito. Tá certo que em níveis maiores ou menores, mas sofrem preconceito. Podem sofrer o tal do racismo institucional que a gente leu no começo da questão. Tá certo? Então aqui, ó, renda mínima não faz sentido, porque ela atingiria a questão da desigualdade, da pobreza e não a questão racial. Adoção de ações afirmativas, correto? Correto. Porque as ações afirmativas também têm essa conexão com o combate ao racismo. Então, por exemplo, a cota em universidades e em concursos públicos é um exemplo de política de ação afirmativa e de combate ao racismo também. Então, a letra C, por enquanto, é a que melhor responde ao que foi perguntado. Letra D, da legislação eleitoral. Eleitoral é direito político, é voto. E aí, um voto de qualquer pessoa é igual ao voto da outra. Quando eu vou votar, vou votar, melhor dizendo, nas eleições, o meu um voto vale o mesmo um voto que a Xuxa tem, entendeu? Que qualquer outra pessoa tem. Então aqui já é uma questão de universalidade e igualdade, o direito político, o acesso a ele, o acesso ao direito ao voto. Não faz sentido aqui na pergunta. Censura aos meios de comunicação. Pessoal, como é que a gente vai combater o racismo censurando os meios de comunicação? Não faz sentido, né? Censura significa algo negativo, é você calar a voz da mídia, da imprensa, das pessoas. Então a censura ela já é por si só algo negativo. Ela não vai resolver nenhum problema, ela vai talvez criar outros problemas, mas resolver mesmo ela não vai. Então aqui a que melhor responde ao que foi perguntado será a alternativa C. A adoção de ações afirmativas seria algo ali importante, para combater o racismo no Brasil. E durante algum tempo, né, desde pelo menos ali do começo do século passado, nós temos algumas políticas públicas que demonstram isso, essa preocupação com o combate ao preconceito racial. Então seriam essas as políticas antirracistas citadas no comando da questão. Beleza? Vamos lá para a terceira questão, Enem de 2016. Essa questão trata do movimento negro no Brasil. Movimentos sociais também são outro tipo de tema que é muito recorrente na prova, tanto o Enem quanto o EMA, tá? Então, fatalmente, você vai encontrar questões lá em novembro e em dezembro na prova da UEMA que tratem desses assuntos relacionados a movimentos sociais. Nesse caso, a gente especificou, a gente está falando de um movimento, que é o movimento negro no Brasil. E essa questão lá do Enem, ela trouxe o seguinte texto. O movimento negro unificado, chamado de MNU, distingue-se do Teatro Experimental do Negro, o TEN, por sua crítica ao discurso nacional hegemônico. Isto é, enquanto tem o Teatro Experimental do Negro defende a plena integração simbólica dos negros na identidade nacional híbrida, misturada, que é a característica do Brasil,
O MNU, Movimento Negro Unificado, condena qualquer tipo de assimilação, fazendo combate à ideologia da democracia racial, que era muito comum lá nos anos 30, 40, 50 aqui no Brasil. Era a concepção de que não havia racismo no Brasil, mas de que o Brasil, por ser um país de pessoas muito misturadas, etnicamente e racialmente, seria um país onde não haveria preconceito racial. Claro que isso aí não é verdade, mas durante muito tempo se acreditou nesse discurso. Tá? Então a ideia do MNU era quebrar com isso, era romper essa ideologia como uma das suas principais bandeiras de luta, demonstrar que sim havia o racismo no Brasil. Visto que, aos olhos desse movimento, o MNU, a igualdade formal assegurada pela lei entre negros e brancos e a difusão do mito de que a sociedade brasileira não é racista teriam servido para sustentar ideologicamente a opressão racial. Então o discurso que não existia racismo no Brasil, que a gente chama de democracia racial, ele dificultou o combate ao racismo. Porque quando você não fala sobre um assunto, ou você esconde o assunto, você não resolve esse assunto. Então, se há um problema e não se fala sobre esse problema nunca vai ser resolvido. Ou se a gente esconde que ele é um problema, né, diz que não existe, não tem como resolver. Então, a própria negação do racismo ajudou, ou melhor, não ajudou, atrapalhou o combate ao racismo. Tá? Então, é isso que o texto trata sobre o papel do MNU nesse combate à ideia de que no Brasil não havia racismo. Vamos ver a pergunta. No texto, são comparadas duas organizações do movimento negro brasileiro. Cita o Teatro Experimental Negro e o Movimento Negro Unificado, criadas em diferentes contextos históricos. O TN foi em 1944, na época ali do governo Vargas, né? E o MNU em 78, ali no período do regime militar, já na reta final do período militar. Ao assumir uma postura divergente da do TN, apesar de serem do mesmo movimento, eles pensam diferentes, né? O MNU pretendia o quê? Então, qual que era a finalidade, o propósito, o objetivo do Movimento Negro Unificado? Daquele que quer combater a ideia da democracia racial, que quer dizer que existe sim racismo no Brasil e que é importante se falar sobre isso. Eles queriam, letra A, pressionar o governo brasileiro a decretar a igualdade racial. Pessoal, decretar igualdade na forma da lei, isso já acontece. Se você considera que, formalmente falando, a lei ela é válida para todo mundo, então, na forma da lei, segundo o Estado, o Poder Legislativo, a Constituição, todo mundo é igual. Mas aqui a gente está falando das relações reais, da vida real, do cotidiano. Que mesmo que nos iguale a todos nós, juridicamente, politicamente, enfim, mas na vida mesmo, no dia a dia, não existe essa noção de igualdade como prática, né? Então a ideia não é decretar a igualdade, porque ela já está decretada, já é na lei, já está na lei. A questão é que isso seja algo realmente da vida cotidiana, da prática, das relações entre as pessoas. Tá? Seria o de denunciar a permanência do racismo nas relações sociais. Correto. Esse é o verdadeiro propósito do Movimento Negro Unificado quando ele surge. É de denunciar, de demonstrar para todo mundo, né, de mostrar para as pessoas que o racismo sim existe ainda no Brasil. Que ele permanece desde o período colonial até hoje, claro que de formas diferentes, mas ainda existe. A questão racial é muito forte no Brasil ainda, preconceito racial. Então seria por enquanto a letra B. Contestar a necessidade da igualdade entre negros e brancos. Não, eles não estão contestando a necessidade. Eles estão contestando a ideia de que é igual, porque não é. Porque o preconceito existe. Então não é contestar a igualdade, é contestar a narrativa sobre a igualdade, a ideia da igualdade que é pregada, ou que era pregada naquela época no Brasil. Tá? Defender a assimilação do negro por meios não democráticos. Falso, pessoal. Como é que o movimento social vai considerar algo por meios não democráticos, né? Se a própria democracia é o que permite a eles se manifestarem, né, exporem suas ideias. Então aqui seria algo até contraditório. Letra E. Divulgar a ideia da miscigenação como marca da nacionalidade. Não, na verdade, quem fazia isso era o TN, né? A miscigenação, a assimilação cultural, racial como algo relacionado à identidade brasileira, nacional. E aqui não é o propósito do movimento em questão. O propósito dele seria denunciar a permanência do racismo nas relações sociais no Brasil. Então vamos ver se a letra B é realmente a correta? Vamos lá no gabarito? Letra B de bola é a opção correta para essa terceira questão de sociologia, ok? Vamos lá para mais uma.
A questão de número 4 também, Enem de 2016. É uma questão que trata de outro tipo de preconceito, que é o preconceito social. E aí começa citando a favela. Aí você já destaca aí no material favela, já está te dando um contexto, uma localização geográfica, socioespacial, beleza? A favela é vista como um lugar sem ordem. Então, geralmente as pessoas olham a favela e imaginam que é um lugar sem ordem, capaz de ameaçar os que nela não se incluem, os que estão de fora dela. Atribuir-lhe a ideia de perigo, então associar a favela a algo perigoso, é o mesmo que reafirmar os valores e estruturas da sociedade, que busca viver diferentemente do que se considera viver na favela. Alguns oficiantes do direito, algumas pessoas da área jurídica, ao defenderem ou acusarem réus moradores de favelas, usam em seus discursos representações previamente formuladas pela sociedade e incorporadas nesse campo profissional. Suas falas se fundamentam nas representações inventadas a respeito da favela e que acabam por marcar a identidade dos indivíduos que nela residem. Então a pessoa, simplesmente por morar na favela, ela já carrega consigo para a sociedade uma marca negativa. Ela já é vista como bandido, como traficante, como criminoso. É isso que o texto está querendo dizer para nós. E aí tem a citação do texto e a gente vai para a pergunta. O estigma, o que é estigma? O estigma é uma marca negativa, é um estereótipo depreciativo. É quando você atribui uma característica a um grupo de pessoas que é uma característica negativa, entendeu? Morador de favela, atribui-se a ele a figura de ser bandido, de ser criminoso e tal. Isso é um estigma, é um estereótipo negativo, ok? O estigma apontado no texto de perceber o morador de favela como criminoso, necessariamente, tem como consequência o quê? Então, qual é a consequência disso? Dessa visão social sobre o morador da favela? É o aumento da impunidade criminal, verdade? Não, é falso. Não tem nenhuma conexão de aumentar a impunidade, de não punir criminalmente quem merece, com a visão social que tem sobre a favela. Seria o enfraquecimento dos direitos civis, correto? Correto. A noção de direito civil, o direito do indivíduo, né, que mora naquele espaço, de ser percebido como alguém que é cidadão, que tem direitos, ele enfraquece, porque existe uma visão social negativa sobre ele. A letra B, por enquanto, faz sentido. Letra C, uma distorção na representação política. Pessoal, a gente não está falando aqui de representação política. A gente está falando de eleição, de partido, de voto, nada disso. A gente está falando de uma noção que se tem, um estigma que se tem sobre o morador de favela. Então é outro tema, a letra C. Letra D, crescimento dos índices de criminalidade. Correto? Só tem criminalidade na favela, por acaso? Não, também tem outros lugares. Tem na classe média, na classe mais alta, certo? Então, aumentar o índice de criminalidade não está diretamente associado com o estigma do morador de favela. Ok? Então, descarta. Ineficiência das medidas socioeducativas. Isso aqui está muito brutal, muito, né? Tá muito exagerado. Não é que elas não são eficientes, é que elas não são eficientes como poderiam ser, muitas vezes. Mas é claro que se alguma medida socioeducativa tirar 30% ali do pessoal que poderia estar envolvido com alguma coisa e leva para a escola, leva para a música, para o esporte, então existe uma eficiência, mesmo que ela não seja plena, mas ela é parcial. Então o problema da letra E seria o exagero. Aqui a que melhor responde à pergunta, a que melhor contempla o comando da questão será a letra B de bola. O enfraquecimento dos direitos civis. Quando a gente começa a analisar o morador de periferia, de favela, como alguém que, mesmo sem ser, é visto como criminoso ou bandido, a gente enfraquece o direito dele. Enfraquece a visão dele como cidadão, a visão que a sociedade tem dele, ou deveria ter, como cidadão de direito, uma pessoa que trabalha, que é honesta, etc e tal, certo? Então essa seria a consequência desse estigma, dessa visão depreciativa, negativa, sobre o morador de favela e de periferia. Pessoal, nessa primeira aula eu vou ficando por aqui, a gente fez 4 questões de temas gerais muito importantes e muito presentes no vestibular, e espero que você continue acompanhando aí na plataforma Gonçalves Dias as nossas aulas de todos os componentes curriculares, e tenho certeza que se você acompanhar direitinho, prestar atenção, tirar suas dúvidas, você vai ter sim um bom desempenho, tanto no Enem quanto na UEMA. Então é isso, fica com a gente por aqui e a gente se vê então numa próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos, tchau, tchau.